Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão aqui acompanhando mais essa live aqui da Academia Areté. Eu sou o Rodolfo Braga, professor de filosofia, debate e oratória, e estou aqui varrendo a história da filosofia como um todo. Hoje a live vai ser um tanto quanto curta, porque é uma introdução à antropologia platônica. Nós já viemos falando de Platão nas últimas semanas, aí vejo que Platão é um tema longo, né? Já de muito tempo, o debate, né? Enfim, o debate de Platão ele é fundamental para a história da filosofia, porque é a base, né? Assim, sem Platão e Aristóteles não teria história da filosofia, poderíamos dizer assim. Então nós estamos já há bastante aula aqui em Platão, nós estamos há bastantes aulas, né? Já estamos há algumas aulas, melhor dizendo assim, em Platão, e vamos ficar ainda em algumas outras aulas aí, mais à frente ainda em Platão, e depois Aristóteles também vai ser a mesma coisa, vai ser um chá de Platão junto com um chá de Aristóteles. Mas vejam, eu faço isso porque algumas pessoas consideram a história da filosofia como se fosse uma nota de rodapé em cima da filosofia de Platão e Aristóteles. Então nós temos que ter uma boa base aí de Platão e Aristóteles, e hoje a live vai ser bem curtinha acerca disso. Mas só fazendo a nossa propaganda aqui inicial, então eu convido a vocês a curtirem, a seguirem, né, lá também a página da Academia Areté no Facebook, curtirem também e seguirem, né, o canal da Academia Areté no YouTube, até porque eu coloquei ontem lá uma entrevista muito bacana sobre a história da música com o maestro e compositor Antônio Gastão, daqui de Petrópolis. Então, se eu fosse vocês, visitaria lá o canal da Academia Areté no YouTube para verem essa entrevista sobre a história da música, que ficou longa, né? Uma entrevista de 3 horas e meia. Você fala, caramba, 3 horas e meia, mas ela tá bem leve, tá bem um bate-papo bem bacana. Se eu fosse você, eu iria lá e curtiria isso daí, tá bom? Assistiria, até para angariar um tipo de conhecimento, para você ter uma noção do que é a história da música lá, muito legal. Tá bom, pessoal? Convite feito. Agora eu gostaria de começar a nossa live aqui, porque o tema de hoje, como eu falei, é a antropologia platônica. Vamos falar da antropologia platônica toda hoje? Claro que não. Então vamos fazer aos poucos. Hoje eu falo um pouco sobre a Academia Platônica, mais à frente eu falo mais, tá bom, sobre a Academia Platônica. E já tem gente aí agradecendo por um debate que eu mediei hoje, né, num colégio que eu dou aula lá no Rio de Janeiro. E gente agradecendo também mandando um abraço aí por eu ter sido professor lá em 2016, né? Muito obrigado aí pela presença, tá bom? Espero que vocês possam aproveitar sempre aí. Tá? Visitem lá então www.academiaareté.com.br para saber mais sobre o clube de debate oratório que nós vamos lançar agora em junho. Convidem as pessoas, né? Falem para as pessoas que lá vai ter uma grande oportunidade para aprender a falar em público, dominar a arte de bem falar, a arte de bem argumentar. Ok, pessoal? É isso daí. Então vamos lá. O negócio é o seguinte, hoje o assunto é antropologia platônica. Primeiro de tudo, como é que funciona a teoria das ideias que nós já falamos há um tempo atrás aí de Platão? Né? Para Platão, eu friso, vale a pena a gente bater nessa tecla aqui, porque isso é extremamente importante. Para Platão, existe este mundo onde nós estamos, essa realidade, que é o mundo sensível. Sensível por quê? Porque é o mundo que eu capto com os meus sentidos, mas há também o mundo inteligível, que é o mundo que eu capto com a minha inteligência. Como é que funciona isso? É só você raciocinar. A questão é bem simples. Como eu falei, engraçado, estava comentando isso com os alunos hoje, costumo dar o seguinte exemplo, falo assim, olha, aqui na minha frente eu tenho um piano, por exemplo, né? Mas se você raciocina, antes desse piano esse piano tinha que ser possível. Esse piano tinha que ser possível. E aí você raciocina, como assim? Ele era possível antes dele ser aqui. Porque se ele não fosse possível, ele seria impossível. Se ele fosse impossível, ele jamais poderia ser aqui nesse momento. E a questão é a seguinte, hoje eu estava falando para uns alunos, eu falava o seguinte, olha, o iPhone na época de Platão era possível? Aí os alunos falavam assim, não era possível. Não, o aluno quando ele fala que não era possível,
ele está querendo dizer que Platão, com o ferramental da época dele tecnológico, não podia, de repente, com seu conhecimento, conceber naquele momento um iPhone. Mas o iPhone em si ele já era possível. A estrutura do iPhone já era possível. A essência do iPhone já era possível. Eu falo isso por quê? Porque se ele não fosse possível, você pode falar, então ele seria impossível. Se é impossível, ele jamais poderia ser. E ele não poderia ser aqui agora, nesse momento, filmando essa live aqui, nesse momento. Ok? Então, naquele momento, lá em Platão, 2.400 anos atrás, um iPhone já era possível. Já era possível. Né? Então, era possível, e eu costumo dizer o seguinte, a possibilidade, ela presta atenção, a possibilidade, ela é material? Não. Então a possibilidade é algo imaterial. Então Platão está falando, olha, existe uma outra realidade, realidade não é muito boa essa expressão, existe uma outra estrutura que não é material, que é o modelo segundo o qual as coisas do mundo material aqui são. Ora, é o hiperurânio platônico que nós falamos já semana passada. Então, o que seria esse hiperurânio? É um lugar que não é lugar. Você fala, mas isso é contraditório. Um lugar que não é lugar é contraditório. Não. É um lugar porque ele existe. Mas não é um lugar porque ele não é material. Então, o hiperurânio, esse mundo das essências, ele existe para Platão. Então, é uma outra instância. E aí, como o nosso assunto de hoje é a antropologia platônica, você tem que entender o seguinte, olha, o que é o homem? Antropos, né? Andros, em grego, né? Andros, da origem antropó, né? Antropos é o homem. Então, como é que é a concepção do homem para Platão? O que é o homem? Ora, muito obrigado. O Henrique está aqui falando o seguinte, poxa, eu acho muito interessante o modo como Platão analisa as ideias e a percepção humana no geral. Bom, é interessantíssimo de fato, Henrique. E aí, olha só, nesse sentido, a gente para pensar o seguinte, para Platão, já que eu acabei de mostrar, e já mostrei em lives anteriores, em aulas anteriores, nessa última semana aí principalmente, como é que acontece o mundo das ideias e as coisas aqui dessa realidade. Bom, hoje falando da antropologia platônica, ou seja, a concepção platônica do que é o homem, é uma concepção dualista também. Ou seja, vamos olhar para a realidade. Olha para a realidade, olha para mim. Você olha para mim logo de cara, você fala o seguinte, bom, primeira coisa que eu vejo no Rodolfo é que o Rodolfo é um ser material, feito de matéria. Olha só, esses livros todos que estão aqui, eles também são feitos de matéria. Esse armário é feito de matéria, essa estante, né, é feita de matéria. Tudo aqui é feito de matéria ao meu redor. Mas percebam, qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre mim, né, entre o Rodolfo e o livro aqui que está atrás, entre essa imagem de Santo Tomás de Aquino que está aqui, né? Entre a estante. Ora, o Rodolfo tem algo que dá ânimo a ele internamente. Esse armário ele não tem um ânimo interno. Ele tem um ânimo interno? Não. O Rodolfo tem um ânimo interno. Ora, a palavra ânima, né, em latim, é a palavra alma. Então veja, o Rodolfo ele tem uma alma interna. A palavra alma em grego é a palavra psique, né? Então o Rodolfo tem uma psique, uma alma. A palavra psique dá origem à palavra psicologia, por exemplo. Então, vejam, o ser humano, ele tem uma alma dentro, vamos dizer assim, dentro dele, né? Entre aspas, esse dentro. Existe algo no ser humano que dá ânimo à sua existência, dá ânimo à sua matéria. Então, logo de cara, essa coisa que dá ânimo não pode ser material. Por que não pode ser material? É só raciocinar. Material, o armário também é. A estante também é. Material, esse piano aqui também é, que está na minha frente. Vocês não estão vendo, mas tem um piano aqui. Material, essa porta que está aqui do meu lado também é. Tem outra porta aqui também, né? Material, essas coisas aqui todas são. Mas vejam, elas não têm um ânimo. Se esse ânimo fosse explicado apenas pela materialidade da realidade, era para tudo aqui
ter esse ânimo também. Só que as coisas não têm. Então vejam, não pode ser a mera materialidade que explica a animação que o ser humano tem, por exemplo. Então vejam, para Platão existe essa concepção dualista. Nós temos um corpo que é material, mas nós temos algo interno que nos dá ânimo. E essa coisa, lembrando lá da teoria das ideias que nós já falamos em algumas aulas aí para trás, é a forma. Então o ser humano ele tem matéria e forma, onde a matéria é o corpo e a forma é a sua alma. E aí vejam, nesse sentido nós vamos retomar um pouco de Sócrates aqui, porque isso já está em Sócrates. Platão, por ser um discípulo de Sócrates, vai dizer que o conhecimento ele purifica a alma. Como nós falamos, né, lá atrás em Sócrates, a alma ela não está no estado mais puro dela. Porque, sei lá, aqui é uma substância pura lá na química, por exemplo. É uma substância que está misturada. E a alma ela está misturada com o corpo. Né? Ela está misturada com o corpo. E o conhecimento seria o quê? Seria essa aquisição de realidades que não estão aqui neste mundo, onde nós nos encontramos nesse momento. Então, logo de cara, você pensa o seguinte: se a alma não está no seu estado puro, ela precisa se purificar. E como ela se purifica? Por meio do conhecimento. E vejam, como é que ela sai então aqui desse mundo e se dirige a essa outra realidade? Por meio da dialética. E nós vimos o que é a dialética em algumas aulas atrás aí. A dialética é o quê? É essa confrontação de hipóteses no mais alto nível, onde uma hipótese vai sendo aperfeiçoada por outra contrária a ela, que por sua vez é aperfeiçoada pela anterior, e assim sucessivamente, de modo que nós venhamos a atingir a ideia no mais alto da existência. As ideias, né? No mais alto da existência. Então vejam, o que é a ideia? A ideia é esse termo final desse processo que é a dialética. Então o que a dialética ela faz? A dialética é capaz de converter a alma humana. Converter a alma significa o quê? Converter a alma significa que se nós estamos em uma determinada direção na nossa vida e nós começamos a buscar o conhecimento, né, por meio da dialética, nós vamos percebendo que a verdade não está, de repente, naquela direção que nós estávamos indo. Então nós estamos indo numa determinada direção e, de repente, a dialética, como ela é um processo longo e gradual, isso é extremamente importante. A dialética, para Platão, é um processo longo, seria a saída da caverna, como nós mencionamos numa das aulas aí para trás, é só procurar aí no Instagram, pode ir lá no YouTube também procurar. A dialética, ela vai o quê? Ela é um processo lento no qual você vai contrapondo esses argumentos, essas hipóteses mais elevadas, né? E você vai o quê? Mudando a direção. Conversão é o quê? Mudar de direção. Se você percebe então que sua vida estava indo numa direção errada, a dialética ela vai permitindo essa mudança de direção, de modo que você possa o quê? Contemplar as ideias eternas. E aí, por que você pode contemplar as ideias eternas? Porque você é da mesma natureza dessas ideias que são eternas. Ora, a essência do ser humano ela é da mesma natureza. Bom, a matéria do ser humano não. Então vejam, Platão tem uma concepção dualista do ser humano. O ser humano ele é matéria, mas ele também é forma. Ele é forma por quê? Porque a alma humana é capaz, segundo Platão, de atingir essas instâncias, como nós já estamos demonstrando há várias aulas já aqui no Instagram, né? A alma humana ela é capaz de atingir essas essências últimas e perfeitas que o nosso corpo não é capaz de atingir. Por que a nossa alma é capaz de atingir essas instâncias últimas e perfeitas? Porque a nossa alma é da mesma natureza dessas instâncias últimas e perfeitas. Ou seja, a alma humana, segundo Platão, ela também é perfeita. Lembra que eu falei hoje, no início dessa live? Falei, olha, esse piano que está aqui atrás, antes dele ser, esse piano de armário que eu tenho aqui, antes dele ser, ele tem que ter sido possível. Ele tem que ter sido possível. E essa possibilidade enquanto tal, enquanto possibilidade, ela já tem que ser antes do piano ser. É aquilo que eu falei. Um iPhone
antes dele ser, ele tem que ter sido possível. Lá no tempo de Platão, um iPhone já era possível, porque se ele fosse impossível, ele jamais seria. E como ele é, nesse momento está me filmando aqui, lá naquele tempo ele já tinha que ser possível. Vejam então, a possibilidade dos entes já tem que ser antes dos próprios entes materiais. E essa possibilidade, ela guarda a essência do que a coisa é. Então, se a minha alma ela é da mesma natureza dessas essências, e essas essências são eternas, a minha alma também é eterna. Ela sempre existiu para Platão. E aí, olha só, se a minha alma é eterna, ela, diferentemente do meu corpo, ela não se destrói. Então, meu corpo pode até morrer, mas a minha alma, ela então é o quê? Imortal. Para Platão, uma alma humana é imortal, ela não se destrói. E isso nós explicamos lá na live que nós falamos também da comparação de como Platão resolve o problema do movimento entre Heráclito, que diz que tudo muda, e Parmênides, que diz que nada muda. E nós até comentamos lá a questão do barco de Teseu, da mitologia grega. Então vejam, nós temos duas realidades. Uma mutável e perecível, que seria o nosso corpo, e uma realidade imutável, imortal, que não muda, que é a nossa alma. Nossa alma, ela é imortal para Platão. Então, visto isso daqui, nós temos que tomar muito cuidado, porque se a nossa alma é imortal, nós temos que buscar as coisas que são da mesma natureza da nossa alma, que são as essências, que são indestrutíveis, para que nós não vivamos num engano aqui desse mundo aqui, que de fato é destrutível, é perecível, é mutável, ok? Então esse é o primeiro momento aqui dessa antropologia platônica. Na live de amanhã eu vou comentar outros assuntos aí relacionados à alma humana. Vou falar do mito do carro alado em Platão. Se preparem, porque isso aí vai ser muito importante para depois nós trabalharmos a noção de justiça que vai aparecer na República, tá bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Hoje nós vimos essa pequena introdução aí. Nós vimos então o quê? Que para Platão há uma perspectiva dualista do que é o homem. O homem, ele é o quê? Ele é corpo, mas ele também é alma. Vimos que o conhecimento, ele purifica a alma, porque ele faz com que a alma saia dessa natureza misturada aqui com o corpo. Vimos que a dialética, que é esse processo de confrontação das hipóteses, ele vai permitindo que a gente possa converter a nossa alma, ou seja, mudando a direção da nossa alma. E por último, nós vimos que a alma humana, ela é imortal. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje vamos ficar por aqui. Só convido a todos aí a visitarem lá o nosso site www.academiaarete.com.br para que vocês possam ter acesso ao clube de debate oratório que nós estamos lançando, principalmente para jovens. Se você conhece alguma criança ali a partir dos 5 anos e até os 19 anos ali, mas é mais engraçado que tem adulto procurando, que é muito legal. Então, assim, vão ter clube de adultos aí também procurando para aprender a debater. E se você conhece algum jovem aí, adolescente, se você tem algum conhecido aí, lá nós vamos explicar como argumentar bem, como que é um argumento válido, o que é um argumento inválido. Porque às vezes a criança às vezes ela não sabe argumentar, mas nós vamos fazer exercícios ali muito interessantes. Por exemplo, vou passar um exercício por uma semana, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, para a criança, por exemplo, estudar um determinado argumento falso, para a semana seguinte. E aí o coleguinha dela vai ter que perceber por que aquele argumento é falso, e eu vou dar os mecanismos ali para eles aprenderem esse tipo de coisa. Por quê? Porque se ele está, às vezes, diante de um professor que é doutrinador, o cara que quer simplesmente manipular ideologicamente as crianças, a criança já vai poder perceber como se vacinar contra esses argumentos falsos, Então o objetivo aqui também é o quê? É buscar a verdade. O objetivo não é vencer o debate, é buscar a verdade em última instância e fazer com que as crianças possam perceber esse tipo de coisa, tá bom? E aí eu tenho um comentário aqui que vale a pena fazer. Obrigado, Henrique, por estar fazendo esse comentário aqui no ao vivo, que é o seguinte, ele fala assim: eu acho incrível analisar como a filosofia, mesmo sendo composta por muitos filósofos antigos, muitos ensinamentos e ideias antigas,
permanecem e podem ser observados em todo lugar. Obrigado, Henrique, pelo seu comentário. Você tem total razão. O problema é que as pessoas utilizam um argumento que eu vou ensinar lá no Clube de Debates, que é o seguinte: um argumento falacioso, que é a falácia da novidade, achando que só porque é novo é válido e só porque é antigo não tem validade. Quantas vezes eu já escutei, desculpa a expressão, uma asneira sem tamanho, falar assim: o Aristóteles já foi superado na física. Cara, um sujeito que fala um negócio desse nem leu a física do Aristóteles para poder entender que, ao contrário da física aristotélica ser uma física no sentido moderno e contemporâneo da física, a física aristotélica ela é um método da ciência, que esse sim é válido até hoje. Tá bom? E nós vamos ver isso aí no decorrer do nosso curso aqui de História da Filosofia também. Tá bom, pessoal? Então, feito esse convite a vocês aí, não deixem de visitar então lá o canal da Academia Areté no YouTube, porque eu coloquei uma entrevista muito bacana ontem com o maestro Antônio Gastão sobre a história da música. Nós fizemos uma entrevista ali, ela tá longa, mas tá muito legal. Visitem lá o canal da Academia Areté, tá? Visitem também o canal da Academia Areté no Facebook, aqui no Instagram, e o meu perfil diariamente. Estou fazendo lives aqui sobre a história da filosofia, de modo que vocês possam acompanhar isso daí conosco aí. Muito obrigado a todos então pela presença, pela participação aqui na live, e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço.